demais, bom demais. Um bate-papo cultural, tudo de bom acontece aqui. Bom demais, agenda da semana, Maringá e região. É bom demais, é bom demais. Sempre abrilhantando o nosso programa, trazendo pitadas de sabedoria, o professor Jairo Penac. Professor, é um prazer tê-lo aqui no nosso programa, é bom demais. Prazer é todo meu estar aqui com vocês. Professor, eu sei que dentre os vários cursos, mais um de oratória está para ser realizado dia 22. E os cursos nunca são mais um, sempre tem novidades, novas lições para a gente aprender. Realmente eu estou no curso 545, mas cada dia é diferente. Cada dia tem uma novidade, algo que eu aprendo todos os dias com eles. Então isso para mim tem sido assim muito benéfico e muito benéfico para quem está fazendo os cursos também. Os cursos, o senhor dá vários cursos, mas dentre os quais o senhor ministra, o de oratória, que é um bastante famoso, ele não é só de oratória, a gente sabe que oratória é a arte de bem falar, mas é um curso assim, de relacionamento, de qualidade de vida, é como as pessoas se relacionam umas com as outras com sucesso. Seria isso? Olha, quem aprende a tratar bem os demais triunfa na vida inevitavelmente. Eu ensino as pessoas a serem felizes. Por exemplo, quão duro é quando nós recebemos uma palavra dura, amarga. Quantas pessoas sofrem. Esses dias atendi uma pessoa na clínica e era muito triste a forma como o marido falava com ela, provocando grandes doenças. Então, às vezes, a pessoa não percebe o quão grave é a má fala. E a má fala em público, então, traz um estrago potencializado, muito maior. Mas, ao inverso, a pessoa que aprende a se comunicar bem, ela passa a ser muito mais querida, muito mais amada. Tanto falando pessoalmente, como falando em público. Então é isso que eu busco passar para as pessoas. E as pessoas que estão nos assistindo também, e são profissionais liberais, e sentem que tem uma necessidade de perder o medo na hora de enfrentar plateia. Né? A gente sabe que isso é uma necessidade, às vezes a pessoa é convidada a dar uma aula, tem que fazer uma pequena palestra. Qual dica o senhor daria para que a pessoa enfrentasse essa situação, um medo de falar em público? Olha, é incrível que de 17% a 27% das pessoas têm medo da morte. Mas um índice de 70%, 80%, 90%, dependendo do país, é um medo que a pessoa tem de falar em público. Então, a pessoa prefere morrer do que falar em público. Isso é um absurdo. E pessoas extremamente capazes, pessoas maravilhosas, com potencial imenso, muitas vezes deixam de falar em público por medo. E o que poderia ser feito? A melhor coisa é fazer um curso. Porque eu posso dar dicas aqui, mas é difícil a pessoa por si mesma se enfrentar. A dica que eu daria é: se enfrente. Aceite o desafio. Mas algumas pessoas aceitam, mas sofrem terrivelmente. Ok, professor, eu queria eu vou pedir 2 dicas para o senhor, para quem vai falar em público, né? Eu não sei se teria uma dica assim: lembre-se que a outra pessoa é uma pessoa tão insegura e tão competente quanto você, assim, dicas assim que a pessoa pode dar na hora de estar falando, né? Eu acho que as pessoas, elas se colocam, têm uma baixa autoestima na hora de falar, pensam que podem se sentir humilhadas, que todos vão saber muito mais do que eles. Qual que é o problema, o maior medo que a gente enfrenta quando vai falar em público? A origem do medo normalmente está na infância ou na juventude. Um pai que dizia: você não sabe o que você está falando,
Cala a boca. Ou você foi na infância fazer uma apresentação e riram de você de um erro. Então você se bloqueou. E isso pode e deve ser liberado. Então eu vou dar uma pequena dica. Aprenda a se auto-perceber. E na hora, se aceitar o desafio e sentir que a pressão aumenta, sinta a respiração. Por exemplo, nesse momento, quem está nos ouvindo, só de sentir a respiração, de tomar consciência de nós mesmos. Por exemplo, eu tenho alegria de falar hoje, mas eu tinha pânico de falar tempos atrás. O senhor tinha pânico de falar? Por quê? Eu era muito magro, eu era 20 quilos mais magro, tive muitos apelidos e isso me traumatizou. Falar em público era algo terrível. Superei e hoje eu tenho alegria. Por quê? Agora vai a segunda dica. Sempre que for falar, busque falar não para mostrar o seu conhecimento, mas para servir, para ser útil, para tornar a vida de quem vai estar ouvindo melhor. Então, quando nós conseguimos tornar a vida do outro melhor, a nossa fala foi boa. E as pessoas vão parar para te ouvir, vão te dar atenção, o que já é muito bom. Se você está sendo útil a elas, está servindo, elas vão te ouvir. Elas vão querer te ouvir. Por exemplo, às vezes eu começo uma fala e eu sinto que as pessoas querem me ouvir. Mas por quê? Porque sempre que eu estou falando, intuitivamente, eu estou buscando servir aquelas pessoas, ver o que aquelas pessoas estão necessitando. Porque o ruim é quando você vai falar e você sente que não está conseguindo prender atenção. O senhor disse que o assunto tem que ser de interesse da pessoa. Bom demais, bom demais. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Simples detalhes que completam os momentos. A suavidade das cores. Os traços que realçam sua beleza. Se entregue. Lingerie Magistral, Avenida Paraná, 1512, Zona 7, Maringá. Eu estou no Algover, Móveis e Decorações. Roberto, a gente tem novidade? Sim, nós temos novidades especiais preparadas para você. Representante exclusivo da linha Daico há 20 anos produzindo móveis perfeitos para você. Algover, Móveis e Decorações, uma loja planejada para o seu bom gosto. Não é isso, Roberto? Sim, estou esperando por você.